A verdade é que 99% das pessoas nunca percebem sobre pensar certo. A maioria das pessoas não pensa, elas apenas reagem. E é exatamente isso que as mantém presas no mesmo ciclo de frustração, repetindo erros, sem perceber que o verdadeiro problema não está no mundo, nas circunstâncias ou nos outros. Está na forma como elas pensam. Existe uma verdade brutal que quase ninguém percebe sobre o ato de pensar certo. E o mais impressionante é que essa verdade não está escondida em livros secretos ou em teorias complexas, mas no modo como você interpreta o que acontece dentro da sua própria mente. O ser humano acredita que pensar é um ato natural, como respirar. Mas, diferente da respiração, pensar de forma eficaz exige intenção, consciência e controle. Shane Parrish, no livro Pensamento Eficaz, mostra que pensar certo não é algo que acontece automaticamente. É um processo que precisa ser construído. E é por isso que 99% das pessoas se enganam. Elas acham que estão pensando, quando na verdade estão apenas repetindo pensamentos condicionados, automáticos, reativos. É como dirigir um carro no piloto automático, acreditando que está controlando o volante. Pare por um momento e pense em quantas decisões você toma no dia sem realmente questionar a origem delas. Desde a forma como reage a uma mensagem até a maneira como planeja o futuro. Tudo parece racional, mas em grande parte é apenas o resultado de um reflexo emocional disfarçado de lógica. A verdade que quase ninguém enxerga é que a mente humana odeia pensar profundamente. Ela prefere atalhos, suposições, opiniões prontas. É mais confortável seguir o fluxo do que parar e observar. Só que esse conforto é o que destrói sua clareza. Einstein costumava dizer que o problema de um homem nunca pode ser resolvido no mesmo nível de pensamento que o criou. Essa frase não é apenas uma ideia genial, é um diagnóstico da mente moderna. Enquanto a maioria das pessoas tenta resolver problemas usando os mesmos padrões mentais que as colocaram neles, as pessoas que realmente evoluem fazem o oposto. Questionam o próprio modo de pensar. Elas não aceitam a primeira resposta que o cérebro oferece. Elas entendem que o pensamento certo começa quando você duvida daquilo que parece óbvio. Shane Parrish chama isso de metaconsciência. A capacidade de observar o próprio pensamento antes de acreditar nele. E é exatamente essa habilidade que separa mentes comuns de mentes extraordinárias. A pessoa comum vive reagindo ao ambiente, sendo moldada pelas emoções, pelas notícias, pelos outros. A pessoa consciente molda o próprio ambiente porque aprendeu a pensar de forma intencional. Essa diferença é o divisor entre quem vive à mercê da sorte e quem cria o próprio destino. Pense em alguém que você admira. Pode ser um investidor, um atleta, um artista ou um empreendedor. O que essas pessoas têm em comum não é talento, nem sorte, é clareza mental. Elas não se deixam arrastar pela maré de impulsos que dominam o restante das pessoas. Elas entendem que pensar certo é o maior superpoder que existe, porque é o único que transforma a percepção em resultado. Quando você muda a forma como pensa, muda o significado que dá às situações. E quando muda o significado, muda o resultado que obtém. A mente é uma ferramenta poderosa, mas a maioria a usa contra si mesma. E o mais assustador é que não percebe. Ela acredita que pensar é resolver, quando na verdade está apenas reforçando crenças antigas, medos antigos, padrões antigos. É por isso que tantas pessoas inteligentes se sabotam. Elas confundem movimento mental com progresso real. Ficam presas em análises infinitas, justificativas lógicas, planos detalhados, mas sem clareza verdadeira. Pensar certo não é pensar mais, é pensar melhor. É eliminar o ruído e enxergar o essencial. O mundo atual, com excesso de informação e estímulo constante, está corroendo a capacidade das pessoas de pensar profundamente. Cada notificação, cada distração, cada microdose de dopamina rouba um pouco da sua clareza. E quanto mais a mente se acostuma com esse ritmo acelerado, mais difícil fica desacelerar para raciocinar com profundidade.
Pensar certo hoje é um ato de rebeldia silenciosa. É ir contra o ruído, é recuperar o espaço entre estímulo e resposta. É nesse espaço que mora a liberdade mental. Você vai perceber ao longo deste vídeo que o pensamento eficaz não é um dom, mas uma disciplina. É um processo de desaprender o que a sociedade te ensinou sobre pensar. Porque o sistema quer que você reaja, não que questione. Quer que siga, não que perceba. Quando você entende como pensar de verdade, você se liberta da manipulação, da pressa, do medo e da dúvida. Você deixa de ser conduzido e passa a ser o condutor. A verdade que 99% das pessoas nunca percebem é que pensar certo não é sobre ser mais inteligente, é sobre ser mais consciente. E consciência é algo que se constrói, um pensamento de cada vez. Se você dominar essa habilidade, tudo ao seu redor muda. Suas decisões se tornam mais precisas, suas emoções mais estáveis e sua vida mais coerente. Esse é o poder do pensamento eficaz, transformar o caos da mente em direção, propósito e resultado. E é exatamente isso que você vai descobrir agora, o que impede você de pensar certo e por quê. Mesmo com boas intenções, a maioria continua presa em padrões invisíveis. Capítulo 2. O erro invisível. O erro mais perigoso que o ser humano comete não é o de pensar errado, mas o de acreditar que está pensando certo. A mente cria uma ilusão tão convincente de racionalidade que você passa a confundir emoção com lógica, impulso com decisão, reação com clareza. E é nesse auto-engano silencioso que se perde o controle sobre a própria vida. A maioria das pessoas não percebe que o cérebro não foi projetado para buscar a verdade, mas para garantir sobrevivência. Ele prefere o conforto da coerência ao desconforto da reflexão. Por isso, quando algo desafia suas crenças, a tendência natural é rejeitar, justificar ou ignorar. Pensar certo exige coragem para ver o que você não quer ver e admitir o que não quer admitir. Shane Parrish explica que o pensamento ineficaz nasce do modo reativo. A mente reativa não analisa, apenas responde. Ela não pergunta, por que penso isso? Mas, como posso defender o que já acredito? É a mentalidade de defesa do ego, que busca proteger o próprio ponto de vista, mesmo que isso custe a clareza. É por isso que pessoas inteligentes cometem erros tolos. Elas não falham por falta de capacidade, mas por excesso de certeza. A mente reativa transforma crenças em prisões. Cada convicção não questionada se torna uma parede invisível que limita o campo de visão. E quanto mais sólida a parede, menor a capacidade de pensar de forma independente. Observe o cotidiano. Quantas vezes você reage antes de pensar? Um comentário que te irrita, um resultado que não sai como esperado, uma decisão tomada no calor do momento. Depois, você tenta justificar com lógica o que, na verdade, foi um reflexo emocional. A mente cria argumentos brilhantes para encobrir emoções mal processadas. Isso é o que Parrish chama de raciocínio pós-fato, a arte de racionalizar decisões que foram tomadas por impulso. Esse processo é tão automático que você nem percebe. Acha que está sendo racional, mas está apenas construindo uma narrativa para sustentar o que já fez. O ruído mental é o inimigo invisível do pensamento eficaz. Ele ocupa o espaço que deveria ser usado para perceber, analisar e escolher. O ruído não é apenas externo, vindo das redes sociais, notícias ou opiniões alheias. Ele é interno. São as vozes repetidas do passado, os medos, as comparações, os julgamentos. Tudo isso cria uma neblina dentro da mente que distorce a percepção da realidade. Quando o ruído domina, o pensamento perde profundidade. Você passa a operar em modo automático, acreditando que está decidindo livremente, quando na verdade está apenas reagindo a estímulos. O pensamento eficaz começa quando você percebe que há uma diferença entre pensar e raciocinar. Pensar é o fluxo natural de ideias que passam pela sua mente. Raciocinar é o ato consciente de direcionar esse fluxo.
É a escolha de observar os pensamentos em vez de ser arrastado por eles. A maioria não faz essa distinção. E é por isso que fica presa em ciclos repetitivos. A mente sem direção se torna escrava do próprio conteúdo. O que Parrish ensina é que clareza não vem do volume de pensamentos, mas da qualidade das perguntas que você faz a si mesmo. O grande erro invisível está na velocidade. Quanto mais rápido você reage, mais superficial é o raciocínio. Pensar certo exige lentidão intencional. A sabedoria nasce no intervalo entre o estímulo e a resposta. Viktor Frankl dizia que é nesse espaço que reside o poder da liberdade humana. Mas esse espaço está desaparecendo. Vivemos condicionados a responder instantaneamente a tudo: mensagens, notificações, opiniões. A mente perdeu o hábito de esperar, e sem espera não há percepção. Enquanto isso, uma minoria silenciosa age de forma diferente. São pessoas que treinam a mente para observar antes de agir. Elas questionam, analisam e, principalmente, não se deixam dominar pelo imediatismo. Essa é a diferença entre a reação emocional e a decisão consciente. Enquanto a maioria vive tentando provar que está certa, quem pensa de forma eficaz busca compreender o que é certo. A diferença é sutil, mas transforma completamente a forma como você lida com o mundo. A verdade é que o erro invisível não está nas conclusões erradas que você tira, mas no fato de que raramente você questiona o processo que te leva até elas. Pensar certo é menos sobre o conteúdo do pensamento e mais sobre o método. É olhar para a mente como um sistema que precisa ser ajustado, calibrado e aprimorado. Quando você entende isso, começa a perceber padrões de pensamento automáticos que antes passavam despercebidos. E é nesse momento que o jogo muda. E enquanto você continua acreditando que o problema está nas circunstâncias, nas pessoas ou no destino, a raiz de tudo está aí dentro, na forma como você pensa sobre o que acontece. O que te prende não é a falta de capacidade, mas a falta de consciência sobre o próprio processo mental. Quando essa ficha cai, o mundo nunca mais parece o mesmo. Capítulo 3. A mecânica do pensamento certo. Pensar certo é uma engenharia mental. É o resultado de compreender e dominar os mecanismos invisíveis que controlam a forma como a mente processa a realidade. Shane Parrish mostra que a maioria das pessoas acredita que pensar é uma atividade linear. Você observa, analisa e decide. Mas a mente humana não funciona assim. Ela é um sistema complexo de atalhos, vieses e impulsos. Cada pensamento é influenciado por memórias, emoções e crenças que atuam como filtros invisíveis. Esses filtros distorcem o que você percebe e, portanto, o que você conclui. Pensar certo é aprender a enxergar esses filtros antes que eles determinem suas decisões. O cérebro busca eficiência, não precisão. Ele foi projetado para economizar energia. Por isso cria heurísticas, atalhos mentais que ajudam a decidir rapidamente, mas que também distorcem o raciocínio. Quando você julga alguém em segundos, forma uma opinião sem dados ou decide com base no que sente em vez do que sabe, está operando sob o comando dessas heurísticas. Elas são úteis quando o tempo é curto, mas perigosas quando a decisão é importante. O pensamento eficaz começa quando você percebe que o que parece lógico, muitas vezes, é apenas o caminho mais fácil para o cérebro. Parrish descreve 3 pilares que sustentam a mente que pensa com clareza: clareza, direção e consciência. Clareza é enxergar as coisas como elas realmente são, sem distorção emocional. Direção é usar essa clareza para mover-se em direção a algo que faz sentido. Consciência é a capacidade de perceber o próprio processo mental enquanto ele acontece. Quando esses 3 elementos se alinham, o pensamento deixa de ser um ruído e se transforma em um instrumento de poder. Sem clareza, a direção se perde. Sem direção, a consciência se dispersa. Sem consciência, você volta ao modo automático e o ciclo reativo recomeça. A neuroplasticidade mostra que o cérebro muda fisicamente conforme o tipo de pensamento que você repete. Cada padrão mental recorrente
cria conexões neuronais mais fortes, transformando hábitos de raciocínio em estruturas físicas. Pensar certo, portanto, não é apenas uma escolha psicológica, é um treino biológico. Quando você pratica a observação consciente e o raciocínio intencional, está literalmente remodelando o cérebro para pensar com mais eficiência. Isso explica por que pessoas disciplinadas mentalmente parecem mais calmas e assertivas. Elas treinaram o cérebro para eliminar o ruído antes de responder. Os grandes tomadores de decisão do mundo aplicam princípios simples e poderosos que qualquer pessoa pode usar. Warren Buffett e Charlie Munger, por exemplo, praticam o pensamento de segunda ordem. Eles não perguntam apenas o que acontece se eu fizer isso, mas o que acontece depois que isso acontecer. Esse tipo de raciocínio evita decisões impulsivas e cria clareza de longo prazo. Elon Musk utiliza o pensamento de princípios fundamentais. Ele desconstrói um problema até os elementos básicos e reconstrói a resposta do zero. Essas abordagens são exemplos de pensamento eficaz em ação. São métodos de raciocínio intencional, baseados em consciência e profundidade, não em impulso. A mente comum pensa dentro de caixas, a mente eficaz questiona as caixas. Enquanto uma busca por respostas, a outra busca por melhores perguntas. E é essa diferença que separa quem repete padrões de quem cria possibilidades. Perguntar, o que eu não estou vendo, é uma das chaves do pensamento eficaz. Essa simples pergunta obriga o cérebro a expandir o campo de percepção. Quebrando o domínio das heurísticas, ela abre espaço para novas interpretações e reduz o risco de erro. O diálogo interno observador é uma das práticas mais poderosas para treinar essa habilidade. Ele consiste em se tornar o narrador da própria mente, observar o que você pensa, como pensa e por que pensa. É como sair de dentro do pensamento e vê-lo de fora. Quando você faz isso, a mente perde poder sobre você. O pensamento deixa de ser um reflexo e se torna uma ferramenta. Essa técnica, inspirada em práticas de mindfulness cognitivo, cria um tipo de vigilância silenciosa, e é nesse estado que surge a verdadeira lucidez. A curiosidade é o combustível desse processo. Uma mente curiosa não aceita conclusões rápidas. Ela investiga, questiona e revisa. Ela entende que mudar de ideia não é fraqueza, é evolução. Shane Parrish afirma que o pensamento eficaz é a capacidade de manter a mente flexível o suficiente para revisar suas próprias convicções sem perder a integridade. Isso é raro, porque o ego prefere estar certo a estar lúcido. Mas toda clareza nasce do desconforto de admitir que pode haver uma forma melhor de pensar. Você sabia que seu cérebro pode mudar fisicamente conforme o tipo de pensamento que você repete todos os dias? Cada vez que você escolhe observar antes de reagir, cada vez que decide questionar antes de julgar, está fortalecendo as conexões da consciência e enfraquecendo as da reatividade. Esse é o treino invisível que define os 1% das pessoas que realmente pensam certo. Elas não possuem um cérebro diferente, apenas aprenderam a usá-lo de maneira diferente. A mecânica do pensamento certo é simples, mas poderosa. Percepção antes de resposta, intenção antes de impulso, consciência antes de certeza. Quando você aplica isso na vida real, tudo muda. Conflitos se resolvem mais rápido, decisões se tornam mais precisas e o ruído mental diminui. A clareza não vem quando você pensa mais, mas quando aprende a pensar com propósito. E é exatamente isso que a maioria ignora, que pensar certo é menos sobre esforço e mais sobre direção. E é essa direção que revela a próxima verdade. O que realmente impede você de pensar certo não é a falta de inteligência, é a ilusão de que você já pensa direito. Agora é o momento de desmontar essa ilusão e enxergar como a mente cria armadilhas que parecem lógicas, mas te mantém preso no mesmo lugar. Capítulo 4. Desmontando a ilusão. A mente humana é uma contadora de histórias compulsiva. Ela cria narrativas o tempo todo para justificar o que sente, o que faz e o que acredita.
O problema é que essas histórias raramente são verdadeiras. Elas são confortáveis, coerentes, e por isso enganam com tanta facilidade. Pensar certo exige a coragem de destruir essas ilusões internas, porque toda clareza começa com a demolição da mentira que você conta para si mesmo. A ilusão mais comum é acreditar que pensar é um ato livre, quando na verdade é condicionado. O ambiente, a educação, as experiências e os medos moldam silenciosamente o que você considera lógico. Quando a mente está presa a esses condicionamentos, o raciocínio se torna uma forma sofisticada de defesa do ego. Você não pensa para compreender, mas para confirmar. Shane Parrish explica que a mente busca conforto, não verdade. E é justamente isso que faz o pensamento eficaz ser tão raro. Buscar a verdade é um ato doloroso porque significa confrontar o que você não quer ver. Significa admitir que talvez o que você acredita há anos não faça mais sentido. A mente se protege disso através do auto-engano. Ela cria explicações convincentes que sustentam a coerência interna, mesmo que essa coerência seja baseada em distorção. É o que Daniel Kahneman chama de viés de confirmação, o impulso de buscar informações que confirmem o que você já pensa e ignorar o que desafia suas convicções. Essa é a fábrica de ilusões. A neuropsicologia do auto-engano mostra que o cérebro prefere a consistência emocional à verdade factual. Ele produz dopamina quando encontra padrões que reforçam crenças antigas, criando uma sensação de segurança. Essa segurança é viciante. A mente se acostuma com o prazer de estar certa, mesmo que esteja errada. E cada vez que você escolhe a sensação de conforto em vez da dor da dúvida, está fortalecendo o circuito da ignorância. É por isso que mudar a forma de pensar é tão difícil. Não é apenas mudar ideias, é reconfigurar o sistema de recompensa do cérebro. Pensar certo exige suportar a dor da inconsistência. É olhar para uma crença antiga e dizer: talvez eu esteja enganado. Poucos têm coragem para isso, porque essa frase desmonta o alicerce do ego. O ego quer estabilidade, quer ter razão, quer controle. Mas toda evolução mental começa quando você abre mão da necessidade de estar certo. Pensadores eficazes não se apegam a conclusões, se apegam ao processo. Eles valorizam a clareza mais do que a certeza. Entendem que estar errado é uma oportunidade de ver mais longe. E isso exige humildade intelectual, uma virtude escassa em um mundo que recompensa opiniões rápidas e julgamentos superficiais. A armadilha do achismo é o veneno do pensamento moderno. As pessoas confundem opinião com clareza. Acreditam que ter uma resposta é o mesmo que ter compreensão. Mas o conhecimento superficial é perigoso porque dá a sensação de domínio sem profundidade. É como decorar o mapa de um lugar e acreditar que já o conhece. A verdadeira sabedoria vem da exploração, não da memorização. Pensar certo é se permitir caminhar em território desconhecido, mesmo que isso cause desconforto. É aceitar que a dúvida pode ser um sinal de lucidez, não de fraqueza. A mente também cria ilusões para proteger a autoestima. Quando algo dá errado, ela busca explicações externas, culpa o tempo, as pessoas, o acaso. Essa fuga da responsabilidade mental impede o crescimento. Shane Parrish afirma que o pensamento eficaz começa com a autorresponsabilidade radical. Isso significa entender que, embora você não controle tudo o que acontece, controla a forma como interpreta o que acontece. A ilusão desaparece quando você para de olhar para fora e começa a observar o que está acontecendo dentro. A mente busca conforto em atalhos emocionais, porque a verdade é incômoda. A clareza expõe incoerências, mostra contradições, revela partes de si que você preferia não ver. E é por isso que poucos chegam lá. A maioria foge do desconforto mental, preferindo a fantasia de estar certa à realidade de estar aprendendo. Mas a transformação mental só acontece quando a dor de permanecer o mesmo se torna maior do que o medo de mudar. Kahneman mostra que o cérebro humano possui dois modos de pensar, o rápido e o lento. O rápido
é instintivo, automático, reativo. O lento é analítico, deliberado, consciente. O primeiro é eficiente, mas superficial. O segundo é profundo, mas exige esforço. A mente preguiçosa escolhe o rápido. A mente disciplinada escolhe o lento. É nesse esforço consciente que surge o pensamento certo. O desconforto de pensar profundamente é o preço da lucidez. Enquanto a maioria foge desse esforço, uma minoria o transforma em vantagem. São as pessoas que usam o desconforto como ferramenta. Enquanto uns buscam distração, elas buscam entendimento. Enquanto uns evitam o silêncio, elas o usam para observar. E é nesse contraste que nasce o verdadeiro poder mental. A dor de pensar certo é o que molda a mente forte, e essa dor é o que 99% das pessoas evitam. Enquanto você foge da dor de pensar certo, outro está usando essa dor para construir a vida que você sonha. Essa é a diferença entre quem se ilude e quem evolui. Pensar certo não é um processo confortável, mas é o único caminho que te liberta do condicionamento mental que aprisiona a maioria. Quando você começa a desmontar as ilusões que sustentam suas crenças, a mente começa a se abrir. A clareza que surge desse processo é tão profunda que muda sua percepção de tudo: pessoas, decisões, futuro. E quando essa clareza surge, o que antes parecia confuso se torna simples. O que antes gerava dúvida, agora parece óbvio. Esse é o ponto de virada. A partir daqui, não se trata mais de destruir ilusões, mas de construir uma nova forma de pensar, uma que seja sólida, consciente e alinhada à verdade. Capítulo 5. A transformação. Tudo muda quando você para de pedir e começa a construir. Quando você deixa de buscar respostas prontas e decide desenvolver a sua própria clareza mental. Esse é o ponto em que o pensamento eficaz se transforma em poder pessoal. Porque pensar certo não é sobre acumular ideias, é sobre reprogramar a forma como você enxerga o mundo. Shane Parrish explica que o verdadeiro diferencial entre as pessoas comuns e as extraordinárias não está no quanto elas pensam, mas em como pensam. As pessoas médias buscam certezas. As pessoas extraordinárias buscam clareza. Enquanto umas se contentam com explicações, as outras fazem perguntas melhores. E é nessa diferença silenciosa que nascem resultados gigantes. Quando você começa a pensar certo, algo curioso acontece. O mundo deixa de parecer caótico. Os problemas ainda existem, mas você passa a enxergá-los como oportunidades de crescimento. Em vez de reagir, você responde. Em vez de se defender, você aprende. A mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um laboratório de lucidez. O pensamento eficaz é um estado de consciência, não de esforço. Ele acontece quando você treina sua mente para observar antes de reagir. É quando a emoção tenta dominar, mas a lucidez escolhe o caminho. Isso é poder. Poder de não ser refém do medo, da dúvida ou da ansiedade. E esse poder nasce da prática diária de se questionar com honestidade brutal. O que realmente está acontecendo aqui? A neurociência mostra que essa prática muda literalmente o cérebro. A cada vez que você interrompe um padrão reativo e escolhe uma resposta consciente, ativa a neuroplasticidade, o processo que permite ao cérebro criar novas conexões. É como se cada decisão lúcida esculpisse uma nova versão de você. Uma versão mais calma, mais focada, mais estratégica. É isso que Shane Parrish chama de pensar como um investidor da vida. Alguém que entende que cada pensamento é uma aposta. Você pode investir energia em pensamentos que drenam ou em pensamentos que constroem. E a diferença entre uma vida reativa e uma vida de propósito está exatamente aí, em onde você coloca a sua atenção. Pensar certo é escolher o foco certo. Que o foco certo sempre estará no que você pode controlar: sua atitude, sua interpretação e sua resposta. Essa é a tríade da mente eficaz. Quando você domina esses 3 pontos, a realidade para de te dominar. Você se torna o autor da sua própria narrativa.
Tudo muda quando você entende que clareza é poder. A clareza elimina o ruído, elimina o medo, elimina a dúvida. Ela te dá direção. E com direção, vem confiança. Você deixa de correr atrás do que é urgente e começa a construir o que é importante. E essa mudança de foco altera completamente o rumo da sua vida. A maioria nunca percebe isso. Passa a vida tentando pensar positivo, mas sem perceber que o verdadeiro poder não está no otimismo e sim na lucidez. Pensar certo não é acreditar que tudo vai dar certo. É compreender por que algo não deu e usar isso como alavanca para crescer. Quando você pensa certo, você se liberta da prisão emocional que aprisiona 99% das pessoas. Você começa a agir com base em consciência e não em impulso. E é por isso que a transformação é inevitável. Porque uma mente lúcida cria uma vida coerente. O que antes parecia sorte começa a parecer lógica. O que antes parecia impossível começa a parecer questão de tempo, porque a clareza mental transforma o improvável em inevitável. E é nesse ponto que você deixa de ser apenas mais alguém que entende as coisas e se torna alguém que transforma tudo o que entende. Esse é o verdadeiro poder de pensar certo. Capítulo 6. Encerramento magnético. Agora você entende por que pensar certo é a chave que abre todas as portas. Porque no fim das contas o sucesso não é sobre ter respostas, é sobre fazer as perguntas certas. É sobre enxergar o que os outros ignoram, sobre ter coragem de pensar além do óbvio, de questionar as certezas que a maioria defende sem nem perceber que são falsas. Shane Parrish costuma dizer que o pensamento eficaz é o verdadeiro superpoder humano. E ele está certo, porque quando você aprende a pensar certo, o mundo inteiro começa a responder diferente. Você se torna mais calmo no caos, mais estratégico na incerteza e mais confiante nas decisões que antes te paralisavam. A diferença entre quem se perde e quem cresce está nesse ponto invisível. A qualidade do pensamento que sustenta cada ação. Enquanto a maioria ainda busca atalhos e frases motivacionais vazias, os grandes pensadores estão lapidando a mente como quem afia uma lâmina. Eles entendem que clareza é o bem mais escasso da era da distração. E é exatamente por isso que quem domina o próprio pensamento, domina também o próprio destino. A mente é o seu verdadeiro ativo. Tudo o que você constrói, carreira, relacionamentos, riqueza, propósito, nasce dela. E se você ainda vive reagindo ao mundo, ainda não percebeu o quanto está se vendendo barato. Pensar certo é parar de negociar com o medo e começar a investir na consciência. Agora imagine o impacto se mais pessoas entendessem isso, se parassem de viver no piloto automático e começassem a agir com lucidez. Quantas decisões ruins seriam evitadas? Quantos relacionamentos seriam salvos? Quantos sonhos deixariam de morrer por pura falta de clareza? É por isso que esse conhecimento precisa ser compartilhado, porque quando uma mente desperta, ela desperta outras. Compartilhe esse vídeo com quem ainda está preso no modo reativo. Talvez você seja o motivo de alguém sair do ciclo da confusão e entrar na rota da consciência. Se esse conteúdo te provocou, se fez você repensar algo, é sinal de que o processo começou. Continue aqui, porque no Abreviando Consciência, cada vídeo é um degrau a mais rumo à sua lucidez. Esse é o tipo de conhecimento que Shane Parrish e os maiores pensadores do mundo aplicam todos os dias. E agora é a sua vez. Porque pensar certo não é um talento, é um treino. E quem treina a mente, constrói a vida que quer viver. Tudo começa quando você decide parar de reagir e começar a pensar de verdade.